Olá a todos. O Calepino inicia em aproximadamente 3 minutos. Vamos aguardar um pouco. Iniciando o Calepino, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Malcolm Anderson Tafner. Sou voluntário também da Conscienciologia há muitos anos. E é uma honra estar aqui hoje no lugar de César, ele está em viagem, fazendo a apresentação do Calepino Conscienciológico, do qual é um programa que eu sou fã. Então, é uma honra estar aqui tentando chegar aos pés do César em algumas questões, como vamos ter hoje. O César é uma pessoa que eu respeito demais e não é à toa que sou fã dele, somos amigos há muitos anos, então é um grande prazer estar aqui, enfim, ajudando, colaborando a anunciar ou espalhar, vamos chamar assim, conhecimentos para o máximo que a gente puder fazer em debates, assim por diante. O tema de hoje é o perigo da zona de conforto. Eu não sou psicólogo, então a gente vai fazer uma discussão sobre as questões da zona de conforto que todos vivemos, sem exceção. Então, certamente eu vou relatar as minhas zonas de conforto no evento de hoje. Então, vamos lá. Eu estou mudando de slide, vamos lá. O que é uma zona de conforto, então, para todos nós? Nós temos o seguinte: a zona de conforto é um estado mental, é um lugar onde pensamentos, comportamentos não provocam medo, ansiedade ou risco. É um lugar, tem uma definição aqui embaixo, é um lugar onde o indivíduo realiza apenas as coisas que trazem resultados satisfatórios para si. É um lugar onde todos querem estar, essa é a verdade. A zona de conforto, ela também é uma armadilha. E por isso que a gente tem esse título, o perigo da zona de conforto. Quando a gente for falar aqui sobre zona de conforto, ou lugar, ou estado, vamos ter uma concepção mais ampliada, porque a zona de conforto talvez não seja apenas um lugar, talvez seja também um ambiente, seja um estado mental, um posicionamento.
Podem ser muitas coisas. Então, o que reflete a zona de conforto nessa discussão de hoje é muito mais amplo do que apenas um lugar ou apenas um estado mental. Ok? Vamos tentar ampliar um pouco os nossos pensamentos. Para o debate correr e termos novas concepções ou ressignificados sobre isso. Vamos lá. Algumas expressões que traduzem bem o conceito de zona de conforto. Nós temos aí sombra e água fresca, céu de brigadeiro, oceano azul, boa vida, mar de rosas, acomodado. Enfim, ao que nós temos que nos trazem sempre a lei do menor esforço. A zona de conforto é isso. Não, eu não quero fazer nada. Eu estou na minha, estou no sofá vendo filme. Ou seja, a zona do menor esforço é a zona de conforto. Nós vamos ter alguns conceitos de zona de conforto diferentes que até antagonizam com isso. Mas, em senso comum, essa é a interpretação da zona de conforto. E a gente vai tendo outras interpretações também, e vamos ver. Antes de falar dos antagonismos, é o quê? Um lugar de proteção, bem-estar, aconchego, comodidade, descanso, agasalho e tranquilidade. Alívio, consolação, refrigério, alento, frescor, auxílio, bálsamo, consolo, lenitivo, remédio. O que a gente tem nesse conceito é um lugar onde você quer estar. É um lugar onde você vai ter o aconchego, a tranquilidade, um alento, um bálsamo, um alívio, uma proteção. Enfim, é a natureza humana. É para onde nós queremos ir, é para onde nós queremos estar. Nós não queremos estar nos conflitos, não queremos estar nos infortúnios, a gente quer estar onde estamos bem o tempo todo. Então, a zona de conforto é algo que você busca e você quer estar lá. Tem uns conceitos bons aqui que a gente vai ver. Esse é um deles. Esse aqui é um círculo que a gente vai encontrar um pouco agora. Casa, trabalho. Deixa eu ver se consigo fazer a rotação certa aqui. Isso. Casa, trabalho, consumo, férias e casa. Ok. Esse círculo aí é uma zona de conforto. Certa vez, conversando com uma americana, muitos anos atrás, qual é o sonho americano, afinal? E essa pessoa descreveu o sonho americano, não como a gente interpreta, de não, tipo, o cara chega lá, faz uma mega empresa e fica bilionário, muda o mundo. Não é esse o sonho americano. O sonho americano que foi definido naquela conversa é esse círculo aí. Você tem uma casa, tem uma família, você tem um emprego, um trabalho, e que essa situação te dá o conforto suficiente para que você consuma tudo aquilo que você deseja, dentro dos limites de uma boa vida, e você tirar as férias de vez em quando, porque os americanos não tiram férias com a frequência que os brasileiros tiram. Eles trabalham muito, acreditem. E as férias deles se resumem a uma semana, alguns dias, diferente dos 30 dias brasileiros, mas o ponto esse conjunto, esse pacote traduzia o sonho americano, ou seja, uma zona de conforto. E é uma zona de conforto desejada por toda a população. Então a gente está vendo aqui a importância desse movimento. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. Gente, as perguntas eu vou fazer o seguinte, à medida que a gente for caminhando, eu vou tentar trazê-las para o ambiente da discussão. Ok? Outra coisa importante é que acredito que muitas pessoas estejam vendo essa palestra não são exatamente voluntários ou estudantes da Conscienciologia. Então, eu vou tentar evitar neologismos à medida do possível. E quando usá-los, vou explicar. E aí as perguntas, enfim, muitas terão neologismos por conta do voluntarismo. Aqui nós temos uma. Professor Malcolm, Mariux, falar um pouco sobre os perigos da zona de conforto na CCCI e na SOCIM. Sim, nós vamos falar sobre os dois. E vamos falar sobre a homeostática do processo, sim. Conheço o verbete, está aqui. A gente vai discutir um pouco sobre isso.
E eu vou pedir para o Emerson ampliar o slide para o primeiro plano, ou me colocar um pouco menor agora. Isso. O slide, porque talvez a gente tenha que ficar nesse ângulo aí, talvez pelo tamanho das letras. Enfim, vamos lá. Então, como é que um lugar tão aconchegante, gostoso, bom de ficar, onde o céu é azul, tem sombra, água fresca, rosas, você está agasalhado, quentinho, com tranquilidade, acomodou, como é que isso aí pode ser tão perigoso? É exatamente por isso que ele é perigoso. E acordar desse processo é um problema. É difícil. Quando a gente... Isso eu não estou falando do tipo de zona de conforto que foi citado aqui, que é homeostático. Estou falando do conceito geral de zona de conforto por enquanto. Então, esse ambiente, deixa eu ver se eu volto aqui, esse processo aqui vai te escravizar dentro dele. Ele pode te escravizar dentro dele. Ele pode... Agora, só um detalhe. Ele não precisa ser benéfico para o bem-estar da pessoa, no lado de saúde, por exemplo, como esse é. Pode ser uma zona de conforto diferente, onde realmente há um processo patológico em andamento, e a gente vai discutir isso. Então, ele não é exatamente isso. Isso não é exatamente uma patologia, porém, ele pode se tornar uma patologia. Porém, a gente tem zonas de conforto onde eles são, na origem, patológicos, e você não percebe a patologia. E, no seu conceito, apesar da patologia, ele tem o seu conforto, senão você não estaria nele. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, como é que eu saio daquela zona de conforto que eu me encontro? A zona de conforto não quer dizer apenas isso aqui. A zona de conforto pode ser um alento naquele momento. Então, se eu estou numa situação, ufa, mais tranquilo, esse momento gerou, naquele processo, naquele momento, uma zona de conforto. E essa zona de conforto pode te manter dentro do processo. Isso é perigoso? Claro que é. Por que é um contrassenso agora? Se eu pegar uma situação agradável, um ciclo que seja, de certa forma, bom. O contrassenso é o seguinte: a gente busca pela zona de conforto, isso é natural, faz parte da espécie humana, faz parte de qualquer espécie, a busca pelo equilíbrio é constante. O equilíbrio, sempre que há um desequilíbrio na natureza, o próximo passo é a procura natural pelo equilíbrio. Porque as pessoas querem sair das suas zonas de desequilíbrio e ir para uma zona de conforto. As pessoas, animais, enfim, a natureza, de uma forma geral, ela vai buscar o ponto de equilíbrio. E se ela não buscar o ponto de equilíbrio, as coisas vão se equilibrar, as abóboras se acomodam o tempo todo dentro da carroça. Então a gente luta para sair de um lugar, de um estado que é ruim, que, enfim, é desconfortável, para estar num lugar bom, confortável. Aí você faz esse trabalho todo e você chega num lugar confortável. Quando você chega num lugar, no estado que é confortável, você pode descobrir quanto esse lugar pode ser perigoso para você. Ou ele se torna perigoso para você. Se você for profilático, você consegue perceber isso antes, você vai buscar a saída dele. Se você não percebeu isso, o esgotamento dele vai te fazer sentir isso aí. E aí você vai voltar a lutar de novo para sair desse lugar que você considerou confortável em algum momento anterior a ele, e você vai começar uma briga por um lugar diferente, desconhecido. Ruim? Claro que não. Melhor? Talvez sim. Você não sabe. A busca, a saída da zona de conforto não garante que fora dela seja bom. Vai depender de muitas outras variáveis, e muitas delas você não controla. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Só um segundo. William Dressler, Leiva. Com relação ao tema, compartilho com você a hipótese da lembrança do período intermissivo antes. E eu estava no Comunex aconchegante, embora, bom, vamos lá, estar fora desse ambiente e estar na socinha ou na intrafisicalidade, vamos ser honestos, isso
é sair da zona de conforto, aquela zona de conforto. Então, vamos chamar assim, ressomar ou reencarnar, para o pessoal que não tem o neologismo da ressoma, que é da reencarnação. Vamos ser bem honestos, não deve ser a melhor experiência do mundo, porque há lugares melhores. E certamente muitos estavam em um muito melhor. Aliás, deixa eu botar esse próximo slide. Zona de conforto. Emerson, você pode diminuir o tamanho do slide e colocar maior agora? Obrigado. Então, nós temos o seguinte, zona de conforto. Alguns exemplos. Produtivo, patológico, positivo, ambíguo, homeostático. Então, você passa a ter diferentes tipos de zonas de conforto. Estou vendo aqui algumas tem alguma pergunta que tem a ver com... Não, ok. Então, vamos lá. Por que são diferentes zonas de conforto? Porque são múltiplas e são multidimensionais. Não adianta a gente pegar a vida de uma pessoa, de uma consciência, e analisar por uma dimensão apenas. Isso é um grande erro. Todos somos seres multidimensionais em muitos aspectos. Não apenas vivendo em dimensões diferentes ao mesmo tempo, mas em dimensões dentro de dimensões. Somos multidimensionais. Então, quando nós estamos avaliando um fragmento, uma fotografia, você está vendo uma fotografia de apenas um ângulo. Nem vendo um filme a gente teria essa percepção, porque nós temos muitos ângulos. Então, quando a gente fala de zona de conforto, você pode estar numa zona de conforto numa relação da sua vida, e você pode estar numa zona de desconforto, de medo em outra relação da sua vida. Então, nós temos, se a gente for simplificar o processo, a minha vida profissional tem um tipo de situação, a minha vida pessoal, um outro tipo de situação, a minha vida X, a minha vida Y, assim por diante. Então, eu tenho diferentes estados onde eu vivo ao mesmo tempo. E cada um deles pode estar ou entrando, ou saindo, ou dentro de uma zona de conforto diferente. Eu posso estar no estado onde eu tenho uma zona de conforto positivo dentro daquele aspecto ou espectro da minha vida. Mas em outros, eu posso estar numa zona de conforto patológica. Então, temos que entender que a complexidade da consciência é muito alta. Então, às vezes, você simplesmente pegar uma situação e botar um carimbo dentro ou fora é ser demasiadamente reducionista. Ok? Vamos em frente. Exemplos de zonas de conforto. Isso vai dar umas ideias. O peso pode ser uma zona de conforto. O relacionamento, o emprego, os vícios, convivência. Viver em uma casa é uma zona de conforto. O viver naquela casa, eu vou explicar. Riqueza, pobreza, restaurante, graduação, doença, profissão, dogmas, família, lugar onde passa férias, relações pessoais. Quando eu botei alguns exemplos, então vocês vão ver que tem aí exemplos. O peso, como é que o peso passa uma zona de conforto? Vamos pegar alguns exemplos. Eu estou acima de um peso que eu deveria ou me encontraria numa situação mais saudável se não estivesse nele, por exemplo. Ou se eu estou num sobrepeso, eu sei que estou colocando minha saúde em risco. Eu vou ter problemas, ou estou caminhando para ter problemas, como hipertensão ou diabetes, ou coisa do gênero. Sei do problema, sei que estou caminhando para ele, mas não consigo resolver ele. Se a situação for de origem endógena, por exemplo, não, eu tenho um problema que me faz ganhar peso sobre qualquer aspecto, ok. Mas se é exógena, simplesmente eu estou comendo demais, eu estou numa zona de conforto porque eu continuo comendo demais. Tipo, não, depois eu dou um jeito. Eu vou tomar um que depois eu vou resolver isso aí. Ou eu faço uma cirurgia bariátrica, sei lá, como que eles estão inventando aí. Enfim, você passa a ter subterfúgios, passa a ter desculpas
Você cria situações para te manter na zona de conforto. A profissão, um bom exemplo. Não gosto do meu trabalho, não estou bem, mas estou lá. Porque me pagam bem, ou simplesmente estou levando do jeito que estou levando. Graduação. Quantas pessoas com quem eu estudei, vocês também, em dado momento, não gostavam do curso. Putz, entrei no curso errado. Não queria estar estudando isso. Por que essa pessoa não saiu? Por que ele não trancou o curso e mudou de curso? Muitas vezes ouvi a resposta do tipo, agora que eu estou aqui, eu vou até o final. Veja, se ele está na metade do curso, um curso de 4 anos, se ele não gostou dos 2 primeiros anos, mas já chegou ali, e agora eu vou até o final, e vai passar mais 2 anos sofrendo. Ele já passou 2 anos que não gostou, e decidiu que vai passar mais 2 anos sem fazer o que ele gosta. Então, ele estendeu o sofrimento dele por mais 2 anos. Por quê? Por algum motivo, aquela situação tinha um ponto de equilíbrio, senão ele não estaria ali. E teria sido expurgado do processo. Mas o ponto de equilíbrio manteve, ou seja, a zona de conforto manteve ele fazendo um curso que ele não gosta. Doença, cansaço, cansei. Você se entrega para a doença. Você cansou da luta. Você, olha, vou entrar na minha zona de conforto porque estou cansado. Lugar onde passa férias, todo santo ano, vai sempre para o mesmo lugar. Por quê? Já está tudo pronto lá, você pode nem gostar do lugar. Putz, não gosto, acho ruim, enfim, não importa o motivo, mas você vai para lá. Não te ocorreu que você poderia ir para outro lugar? Sim, ocorreu. Mas daí, mas já está lá. Você começa, a tolerância do processo começa a tomar forma. Restaurante. Sempre vai no mesmo restaurante. Por quê? Porque você gosta daquele restaurante. Você não cansa daquele restaurante? Pode cansar, mas você continua indo para ele. Porque há uma zona de conforto aí. E esse do restaurante é um bom exemplo. Ele vai essa vivência da mesma zona eterna de conforto vai te impedir de conhecer outros. Veja, ninguém aqui nunca errou um restaurante. Eu já, muitas vezes, eu mudo muito. Mas, e aí? Eu errei. Você vai voltar? Por de sempre, porque um dia você comeu em outro lugar e não foi bom? E por isso você volta para aquele restaurante? Quanta gente faz isso? E vai ficar eternamente no mesmo restaurante. Viver em uma casa. Gostaria de mudar de casa. Mas a própria burocracia, o próprio esforço de construir uma casa ou de mudar de casa aprisiona ele na casa onde vive. Então, essa pessoa passa, vai dar trabalho, vou ter que me mover, não vou ter que ir para lá, eu tenho que mudar a minha conta de luz, minha conta de água, enfim, esses percalços que fazem parte do sistema burocrático próprio da intrafisicalidade seguram a pessoa onde não gosta de estar. Relacionamentos. Quantos se sustentam pelo hábito? Apenas pelo hábito ou pela facilidade? Emprego. Acabei de falar de profissão. Aliás, emprego é uma coisa, profissão é outra. A sua profissão. Fiz odontologia, me perdoem os dentistas, um exemplo, mas não queria ser dentista. Eu queria ser médico. Enfim, você passa a ter esse tipo de situação. Tem outros exemplos. Sempre quis estudar biologia, mas acabei fazendo engenharia. Por quê? Às vezes porque onde estava não tinha engenharia e fez biologia. Muita gente no passado, antes dessas megas ofertas de cursos de graduação que tem no Brasil, isso era comum. Então, até o início dos anos 2000, antes do ano 2000, por exemplo, na década de 90, década de 80, isso era comum. Então, a oferta era reduzida. E aí muita gente acabou fazendo cursos para ter o ensino superior, mas não porque queria fazer aquele curso. O número de candidatos vaga era enorme nessa época. Tão grande
que muitas pessoas optaram por cursos com menos candidatos por vaga. Vocês devem ter feito isso. E deu certo para alguns. Que bom. Exerce a profissão? Não. Mas são graduados. Riqueza e pobreza, dois perigosíssimos ambientes de zona de conforto. Então você vai ter riqueza, é uma zona de conforto, não há dúvida. A pobreza também. Você vai fazer a pergunta, como é que a pobreza pode ser uma zona de conforto? A pessoa se acomoda ao estado dela. Ah, não, deixa, não vou conseguir mesmo. E fica ali. Vamos ver alguns sintomas. Uma pergunta aqui. Pode haver ganho secundário. Thaís Helena Santana Lima. Discordo do exemplo do curso. Acho que do curso de graduação que você está citando ser uma zona de conforto. Não quer dizer que todos são, Thaís. Não quer dizer que todos são. Eu fiz computação, para mim não foi. Não foi uma zona de desafio. Eu já programava computadores, já fazia. De certa forma, foi uma zona de conforto, de esforço. Foi a lei do menor esforço, porque eu já trabalhava no setor. Mas era o que eu queria fazer. Então, houve uma combinação. Então, foi bom. Agora, só pelo fato de já conhecer, não, tem que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Não foi, não é tão simples assim. Porém, para muita gente é. Por quê? Porque ele se botou no curso de graduação, ele quer fazer o curso de graduação. E aí acaba escolhendo um curso por comodidade. Teve pessoas com quem eu estudei, que entraram no curso de computação, que achavam que ia ser simples. À medida que eles viram que, putz, o negócio aqui é o buraco mais embaixo, porque tinha muito exercício de lógica, tinha muita programação, enfim, coisas que trazem a pessoa para o campo de uma qualificação quase de engenharia. É uma engenharia de computação, uma engenharia. E aí muita gente achou que ia entrar para fazer jogos, brincar com computadores, e a coisa pegou mais pesado. Sintomas. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ok, já vamos ver do Marcos Soares aí a discussão. Sintomas, alguns sintomas que são mais ou menos elencados aí pelo senso comum, ok? A sua carreira está empacada. Você se sente triste ao acordar, ou você se sente desmotivado ao acordar, tipo, por que vou acordar? Não vê propósito no que faz ou no que está fazendo. Não produz com eficácia, faz de qualquer jeito, tá bom? Acha que sabe tudo, isso é uma zona de conforto enorme. A pessoa está presa, se nega a aprender, não, mas eu já sei. Rejeita desafios, não ousa sonhar alto, então o sonho bate na barreira ou no limite da zona de conforto dele. E quando sonha, ele sonha, mas não executa. Quando sonha alto, me refiro, recua com frequência, e é por isso que ele sonha mais do que faz, ele recua. Tem medo do novo e do desconhecido. Isso a gente volta para aquele slide de antes, onde a pessoa vai sair para onde não sabe, e aí já entramos na zona do medo, como estudado. A pessoa evita mudanças. Por quê? Porque vai sair da zona de conforto. Esses são alguns sintomas. Tem outros? É claro que tem. Tem muitos outros. Isso não quer dizer que você tem que ter todos. Mas alguns deles são muito marcantes. Alguns desses sintomas, por exemplo, sintomas que não estão aí. Mas se você vê esses sintomas e algum deles pega você assim profundamente, é que aquele sintoma tem alguma conexão com a sua zona de conforto de forma muito forte. Eu vou citar um que é muito bom. Não vê propósito no que faz. Se eu não estou encontrando propósito, eu posso estar, muito provavelmente estou com um desalinhamento.
na minha zona de conforto e está me pegando. Não produzo com eficácia. Como a gente vê isso, por exemplo, em esferas específicas, por exemplo, do funcionalismo público, não estou fazendo uma crítica geral, mas muita gente acaba se acomodando a questões de salários e benefícios que possuem, e aí não se sente fazendo o que gostaria de estar fazendo. Eu tive um amigo que trabalhava no setor público, não gostava do que fazia, se sentia, a expressão dele, emburrecendo, e aí pediu baixa, tipo, estão me desligando. A pressão que teve de amigos para que ele não saísse foi enorme. Ele me relatou isso. Era algo, assim, fora do comum. Assim, a pressão que vinha para cima dele, dos amigos, era muito forte. Ou seja, eles estavam em zona de conforto, ele estava em uma também, que saía daquela zona de conforto. Isso acontece também no setor privado, não é só no público. Você tem o público porque ali a zona de conforto era certamente maior do que ele teria no setor privado, porque não produzindo com eficácia, ele seria dispensado. Então, você tem o emprego, não a profissão, mas o emprego que você executa e gera zonas de conforto. Nós vamos pro falso positivo. Vamos lá. Quando a zona de conforto é prejudicial, quando é que você, então, vivendo os sintomas, você vai ter alguns elementos: estresse, autocrítica exagerada, falta de motivação, ansiedade, desculpas constantes, depressão, tudo isso bate. E aí você passa a ter os sintomas clássicos de uma zona de conforto esgotada. Então você vive um esgotamento do processo. Se alguma coisa te jogou lá na zona de conforto e foi bom naquele momento, naquela instância temporal que te serviu, ela também terminou. E quando terminou, à medida que ela foi se desgastando, isso foi acontecendo. Então você passa a ter estresse, você passa a ter falta de motivação, ansiedade, desculpas constantes, é isso aí. Isso vem acontecendo, a depressão bate. A gente vai chegar aqui em elementos que vão chegar onde o excesso de zona de conforto pode, não quer dizer que se transforma, desculpem o slide, num processo patológico e conduz, no caso, a pessoa que vive dentro dessa zona a um falso estado de homeostase. Não quer dizer que seja, pode ser. Se você... Há estados de uma zona de conforto homeostática, claro que há, onde tem elementos que te mantêm lá e os sintomas não são aqueles. Agora, muita gente pode achar que está em uma zona de conforto homeostática, ou seja, equilibrada, e talvez não esteja, ele está se enganando. Ele não percebeu como aquilo está criando problemas para ele. E não percebeu ainda, ele vai perceber. O sinal de esgotamento é importante aí, tá? O indivíduo que se percebe preso numa zona de conforto, ele exibe sinais de esgotamento, que são autocrítica, estresse, aí já está esgotando, aí está no limite. Então, se você está numa zona de conforto e acredita que ela é homeostática, você não pode ter esses sintomas aí. Se eles existem, aquela zona de conforto não é homeostática. Se não existem esses sintomas, talvez ela seja. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Teve uma pergunta sobre isso. Tem uma pergunta aqui, Elisângela Mais. Você acredita que a zona de conforto compromete a sua praxis? E como se manter atento? A gente vai falar mais sobre isso na frente, que aí vamos ter reciclagem, ok? Bom, um filme chamado Generations, é do Star Trek, da nova fase do Star Trek. Você, pô, o que isso tem a ver com isso? Tem uma cena nesse filme que tem tudo a ver com isso. Nós temos, poxa, eu não lembro o nome do outro capitão da USS Enterprise. Se tiver alguém que sabe o nome do outro capitão e puder botar nos comentários, vai me ajudar aqui na minha
no meu comentário, mas vamos lá. O Capitão Kirk está preso numa coisa que no filme, na ficção, eles chamam de Nexus. Vamos prestar atenção no que acontece agora. É um lugar, é uma falha temporal que existe no universo, de acordo com o filme, mas ele foi preso, está lá dentro. E lá dentro, o mundo que ele vive é perfeito para ele. Ele está no lugar onde gostaria, comendo o que gostaria, numa casa onde gostaria, ele está num ambiente perfeito. Uma super zona de conforto. E aí chega um outro capitão da USS Enterprise do futuro, chega para ele, cara, eu preciso da sua ajuda, para nós dois sairmos daqui. E que também estava preso lá. E ele olha, por que eu vou sair? Está tudo bem aqui, eu estou vivendo uma vida maravilhosa. Jean-Luc Picard, obrigado. Jean-Luc Picard, por favor, é o nome do ator ou é o nome do personagem? Eu não sou tão bom assim nesse personagem. Então, o que acontece aí? Os dois estão em debate. E o Capitão Kirk responde o seguinte: olha, eu gosto daqui, eu estou vivendo, estou muito bem, eu salvei a galáxia muitas vezes e o universo deve isso para mim. E ele está ali, vivendo, e continua vivendo o sonho dele. E o Jean-Luc Picard fica, cara, isso é uma ilusão. Eu sei que parece real, mas é uma ilusão. E fica naquele, e tenta tirar o Capitão Kirk da zona de conforto. Como é que ele sai da zona de conforto? Na cena seguinte, tudo acontecendo na velocidade do pensamento, o Capitão Kirk pega um cavalo e está dando voltas de cavalo. E salta um obstáculo, um riozinho, uma coisa assim. Obrigado, Michel. É o personagem. Então, o Capitão Kirk salta o riacho. Quando ele para, ele saltou o riacho e para, vira para o riacho. É essa cena que está aqui, ó, da expressão dele, não está sozinho. E aí chega o Jean-Luc Picard, chega junto aí naquele momento. E começa uma reflexão do Capitão Kirk. Vamos prestar atenção. A reflexão é a seguinte: eu não senti nada quando eu saltei o riacho. E ele salta de novo, se não me engano, eu não senti nada. Ele perdeu o quê? Ele perdeu as emoções ali, ele não tem mais desafio, ele não tinha mais medo. Ele faz uma reflexão sobre isso aqui não é real. Não tem, nada acontece comigo. Eu estou numa zona de conforto. Ou seja, quando eu vi esse filme no cinema e aconteceu isso aí, nossa, que interessante, olha o estado da zona de conforto que ele vivia. No primeiro momento, ótimo. O segundo momento eu não reconheço isso. Eu não tenho mais emoções nenhuma. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou crescendo, eu não estou aprendendo, eu não estou me desenvolvendo. Se você saltou aquele riacho com um cavalo e não sentiu nada, você não aprendeu nada. Por quê? Porque nada te moveu ali. Você tinha absoluto controle da situação. Então você estava num nível de competência absurdo para fazer aquilo. Você tinha que dar um passo à frente. E ele não estava mais aprendendo. E naquele momento a reflexão acontece. Nesse momento começa a quebrar a zona de conforto dos dois. Um já tinha quebrado. E aí ele sai do Nexus, da falha. Eu não lembro bem do filme todo. Talvez eu veja de novo. Vamos lá. O problema da zona de conforto. E aí a gente chega nesse detalhe que o filme transporta. No primeiro momento, é um alento, é um lugar bom e às vezes é necessário que você esteja lá porque você estava numa zona de desconforto que chegou, você foi levado para a zona de conforto, botei a palavra merecida de propósito em relação ao slide anterior. E você chega lá e, estou bem agora. Em seguida, o tempo se torna tão familiar com o tempo, ou seja, aquela situação se torna tão normal para você, que o indivíduo não percebe que está inerte pelo conforto da zona. Ele já não consegue mais discernir essa situação. Nesse momento, ela se torna perigosa, porque você está hibernando no processo. Então, teve uma pergunta anterior sobre homeostase, sobre zonas de conforto homeostáticas,
tem que saber a diferença entre se você está realmente numa zona homeostática ou você está hibernando. Você tem que ter a autocrítica suficiente para fazer essa pergunta e fazer o julgamento da sua zona de conforto. Ou se você acha que está numa zona de conforto. Não quer dizer que você tem que sair da zona de conforto o tempo todo, absolutamente. Se ela é produtiva para você, continue fazendo ela. Mas será que ela é uma zona de conforto positiva? Então, você não vai perceber, a não ser que você faça esses julgamentos. A última frase é um autoassédio, quando você está se sabotando. Você se sente uma zona de conforto, mas quer manter a situação por algum motivo qualquer. Você está se colocando no autoassédio. Aqui a gente vai ter alguns binômios importantes. Zona de conforto, melancolia intrafísica. Zona de conforto, incomplexos, incompletude existencial. Zona de conforto, comodismo, crise e crescimento. São esses elementos de antagonismo aí são vitais. E vamos para o primeiro. A zona de conforto pode sim criar uma zona de um estado mental de melancolia intrafísica, de delírio, fortemente. A zona de conforto pode criar uma zona de incompletude existencial, sim, porque você parou de produzir, você parou de andar em relação ou em direção ao motivo, ao propósito da sua existência. Você se acomodou. Quando uma zona de conforto homeostática, ou Thais Helena de novo, quando uma zona de conforto homeostática, ou pela evolução nunca é. Pois sempre temos que estar no percentual de desconforto? Não necessariamente. Eu vou seguir um pouco à frente e a gente vai ter isso aí. Aliás, eu acabei de falar sobre isso agora, né? Um pouco sobre isso. Existem zonas de conforto homeostáticas? É claro que sim, você está produzindo, você está gerando benefícios, você está motivado para o processo. Enfim, o fato de estar numa zona de conforto não quer dizer que você tem que se arremessar para fora dela. Por quê? Depende do que está acontecendo naquela zona de conforto. Se aquela zona esgotar para você, você vai sair dela. Não tem que alguém me tirar dela. Você vai sair. E a gente vai ver isso aqui à frente. Um segundo só. Ok. Quem está fora vê com menos dificuldade de quem está dentro. É o que aconteceu naquele filme aí que eu citei, que eles fazem um relato bem bacana nisso aí, de uma pessoa externa chegando por então o Capitão Kirk, o William Shatner lá. Olha, você está numa zona de conforto, cara, tem que sair daí, você parou, precisa da tua ajuda, inclusive precisava da ajuda dele. Enfim, ele não conseguia ajudar porque ele estava na zona de conforto. Então, alguém tentando puxar nós dois temos que fugir dessa cadeia. Enfim, quem está de fora certamente tem uma visão diferente daquele que está dentro. Isso é óbvio, ninguém precisa fazer definição sobre isso. Então, converse com pessoas mais experientes ou que passaram por situações semelhantes. Se você tiver alguma fagulha do processo, será que eu estou? Faça uma avaliação, faça um julgamento, a gente vai dar umas dicas aqui de julgamento. Amigos podem alertar você da sua zona de conforto. Se ele não alerta, talvez não seja tão amigo assim. Enfim, é importante ouvir as pessoas sempre, até porque se você não ouvir ninguém, você já está numa zona de conforto. Você parou de aprender, você parou de ouvir, você acha que sabe tudo. Enfim, se a gente está nesse próximo... Eu estou em zonas de conforto, é claro que sim. Algumas positivas, algumas nem tanto. E estou avaliando o tempo todo. Vocês também devem estar vivendo zonas de conforto, de diversas magnitudes e em direções diferentes, como eu botei no começo. Somos consciências complexas. E nós temos camadas diferentes de decisões e de completismos ou incompletismos. Isso é um problema
muito real. A gente tende a projetar os nossos desejos de zona de conforto nos processos dos outros. Então, vou ter algumas frases aqui que vocês vão se reconhecer nelas, ou vocês ouviram elas, ou já falaram elas, eu já falei, já ouvi. Como eu queria estar no seu lugar para blá, 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 blá. Ou seja, você está julgando já essa pessoa. Se eu fosse aquela pessoa com todo aquele poder, eu blá, blá, blá. Eu queria ser rico para poder me dedicar mais a blá, 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 e assim por diante. Para ele é fácil dizer isso ou fazer isso, porque ele blá, blá, enfim. Você faria isso se você estivesse naquela situação. Você parte desse princípio. Por quê? Porque você tem a ideia de que aquela zona de conforto é o que você precisa para que alguma coisa aconteça. Não é tão simples. Não é tão simples. Para me dar um toque que eu estou cortando a minha cabeça, eu vou dar uma subida na tela, desculpe. Vou passar para a próxima, que tem alguma conexão com isso aí, que é algo que todo mundo está vendo aí o tempo todo. A zona de conforto das redes sociais é algo surreal. Antes de falar, peraí, Luciano Renier, mal com a zona de conforto não seria um estado mental? Sim, Luciano, também pode ser, também é um estado mental. Mesmo que seja material, ele é mental no final do dia. A gente falou, esse esclarecimento aconteceu no começo. Então, sim, é um estado mental. Mesmo que ele seja material, ele se torna mental, porque muita gente, com todo a zona de conforto material, não se sente em zona de conforto, ou seja, não é uma questão de estar comendo bem, ou estar tomando vinhos caros, ou comendo filé mignon daquele cozinheiro famoso, ou assim por diante. É uma zona mental. E aí, se você voltar ao vídeo depois, a gente vai ter essa situação aí. O que nós temos aqui é o seguinte, as redes sociais é um bom exemplo disso. Então, a gente vai vendo os absurdos da zona. Eu não estou criticando apenas, eu estou fazendo uma reflexão, nada positiva, obviamente, mas ela me serve. Porque as zonas refletem, as redes tentam refletir uma zona de conforto que as pessoas estão e, de fato, não estão. Então, você vê coisas maravilhosas, pessoas sorrindo, almoços deliciosos, não aguento mais ver gente postando o que comeu ou o que vai comer. As viagens são incríveis, festas estupendas, enfim, e aí você fica, meu Deus, todos eles estão em coisas maravilhosas e eu não estou. E, enfim, não é um lugar bom para a gente fazer análises, mas, enfim, você vê ilusão ali. É um bom raciocínio sobre ilusão. Aquilo que você vê lá não são zonas de conforto. Aquilo são zonas ilusórias. Só um segundo. Vamos para frente. Ok, como é que a gente sai? Como é que a gente sai? Alguém fez uma pergunta aqui. Oi, desculpa, eu não vi a tua pergunta. Ok. O Will Drazer fez uma pergunta aqui. Que bom que você fez a pergunta. Como uma pessoa com alexithymia pode perceber que está ansiosa ou com estresse patológico? De fato, não é minha praia a medicina. A alexithymia é a dificuldade em reconhecer e nomear as próprias emoções e sentimentos. É título de verbete. Eu realmente não conheci esse verbete, não conheço essa situação. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, muitos dos sintomas que a gente viu sobre a zona de conforto, eu vou me dar o luxo de voltar um pouco o slide aqui, que eu quero citar isso de novo. Aliás, vou deixar aqui, vou pegar um papel mesmo. Muitos dos sintomas a gente tem que tomar os devidos cuidados, porque às vezes a questão de depressão que você tem, talvez, ou estresse, ou ansiedade, ou alguma coisa assim, pode ter uma origem
genética, pode ter uma origem médica, e não exatamente de estado da pessoa, ou de propósito de vida, ou assim por diante. Pode ser um problema de tireoide, pode ser, enfim, N motivos que levam a alguns tipos de sentimentos. Então, eu estou partindo do princípio que esses elementos exógenos aqui não são os geradores da situação, ok? Mas, havendo qualquer tipo de problema, por favor, chequem a situação. Procure um médico primeiro, evidentemente, procure uma situação. Se isso é um problema que te persegue de outras formas, com outras profundidades, aí vamos avaliar aí a zona de conforto. Então é importante ter isso aí. Nunca abandonem essa situação dessa forma, tá? Isso é importante deixar claro. Nós temos que ter a Thaís está ajudando aqui. A lexistemia é a dificuldade para reconhecer e descrever emoções próprias e dos outros. Obrigado, Thaís. Pode ser, sim, pode ter que ter dificuldades para descrever isso, e pode, sim. Então, volto para a raiz. Descartem primeiro o que pode estar causando algum tipo de sintoma daqueles que a gente discutiu. Descartem essas possibilidades primeiro. Depois, caminhem para as possibilidades mais profundas, que no caso, estar numa zona de conforto, e isso estar impedindo uma reciclagem, impedindo um caminho em direção à proexis, ao seu propósito de vida. Eu vou para dificuldade de sair da zona de conforto. As dificuldades agora, alta tensão. Por quê? Porque vai gerar alta tensão. É medo, risco, ansiedade. Você passa a não ter controle sobre o que está fora da sua zona de conforto. Como você não tem controle, você vai procurar evitar. O desconhecido vai gerar expectativas. Por quê? Porque você não controla. Você desconhece. Você não sabe o que vai acontecer. Angústia. Enfim. Então, quando você começa a descascar a cebola, você vai indo para camadas que não conhece. O novo, o que está fora da sua zona de controle, o estar no desconhecido, não garante que vai dar certo. Não garante que você está fazendo a coisa certa. Não garante que você vai ser feliz. Porque você não controla. A garantia real é que você vai sair da zona de conforto e você vai ter um desafio à frente. Muito provavelmente esse desafio vai criar um novo estado de equilíbrio e você vai entrar na próxima zona de conforto, de alento, não importa, que vai ser bom para você de qualquer forma. Você aprendeu, você superou. Porém, você mudou. Esse é um ponto importante. Em quanto tempo dura a zona de conforto onde você está? A questão do tempo é relativa, mas eu tenho uma ótima definição para todo mundo aqui. Muitas dessas zonas possuem tempo de validade. Por que possui tempo de validade? Porque aquele circuito esgota. Chega um ponto que você não aprende mais, você não vai para frente. Você hibernou, você está hibernando, você está inerte no processo da sua evolução. Quando aquele problema, aquele momento de não estar mais acontecendo nada, já está denotando que o tempo de validade daquele momento de alento, daquele paliativo, daquela situação, ele se esgotou, está se esgotando. E aí, tu tem que acordar. Se a vivência na zona de conforto passar do tempo de validade, ele se torna tóxico. E aí, aquelas situações todas, depressão, de autocrítica, desculpas, enfim, sintomas de estresse agudo, melancolia, enfim, toda aquela situação assim, tóxica, ela começa a florescer, ela começa a emergir, melhor, né? Emergir. A luta vai inverter, como botei aqui, o objetivo passa a ser sair da zona de conforto. Então, o esforço que você fez para sair, você vai passar a empreender o esforço que você fez para entrar na zona de conforto,
você vai passar a empreender esforço para sair da zona de conforto. Aqui, uma discussão aqui do Luciano, que trabalhar a afetividade e a convivialidade ajudam na alexithymia, que foi discutido agora há pouco. Nós temos as oportunidades da zona de conforto, são exatamente essas aí. Reciclagem existencial. Então, toda vez que nós tivermos o limite, a fronteira da zona de conforto batendo na porta, assim, você vai iniciar o teu processo de reciclagem existencial. Você vai se reeducar, você passa a entrar num processo diferente, necessário. Sem ele, sem a reciclagem, você não sai da zona de conforto. Sem a reeducação, você não vai sair da zona de conforto. Você vai ter que você vai ter que ressignificar os seus processos. A consciência é reciclável? É. Então, vamos lá. A saída da zona de conforto é, em síntese, uma reciclagem existencial. O que te expurga, o que eu acabei de falar, é o esgotamento, estagnação, saturação do processo. Você percebe que parei de crescer, parei de aprender, não sinto mais nada aqui dentro. Eu me acostumei, eu me acomodei nele. Eu entrei numa zona de preguiça dentro do processo. Você não evolui mais, não aprende mais, nada mais acontece. Você está jogando fora a sua vida. I'm wasting my life. Que é a expressão aí americana que põe isso aí de forma muito contundente. Olha só. Quando você muda de um lugar para o outro, você sai de uma zona de conforto, você caminha em direção a um desconhecido. Ou você saía de uma zona de desconforto e caminhou em relação a uma zona que você acreditava, você acredita ser de conforto, você não sabe como vai ser. Você se joga no processo. Então, isso acontece quando você muda de cidade, quando você muda de emprego, quando você muda de país, enfim, essas mudanças próprias da fisicalidade são muito intensas, são muito fortes. Não é fácil. Para muitos dos voluntários que saíram de suas cidades e vieram para Foz do Iguaçu, não foi fácil. Ainda mais quando você sai de um centro grande, onde você tem muita oportunidade, e vem para uma cidade pequena com poucas oportunidades. Por exemplo, é um caso desse, sendo que você não tenha tido uma ponte no processo ou algo do gênero, uma ponte financeira, por exemplo. Ok. Quando você muda de país para uma outra língua, uma outra cultura, acontece a mesma coisa. Então, os efeitos são até mais contundentes. Então, quando você muda de um país para o outro, o primeiro impacto é você ter um mar de desafios. Então, se você está em um ambiente diferente, quando você se moveu e você abriu os processos para que as coisas novamente voltem a acontecer, quando superar essa fase da adaptação, você pode, de novo, entrar numa zona de conforto. Então, em primeiro momento, não existe zona de conforto nenhum, pelo contrário, existe uma zona imensa de desafios e aprendizagens. Após esse processo, você pode mergulhar em zonas de conforto. Se o movimento que você fez ainda não foi suficiente para te colocar dentro do teu propósito de vida, do teu praxis, você vai ter problemas, e a zona de conforto, de novo, estabelece de uma forma que vai bater rapidamente na tua porta. Ó, aquele movimento todo que você fez não esgotou. Você apenas teve um momento de muitos desafios, mas distantes do que você se propôs a fazer. Vamos ver aqui. Próximo, reciclagem. Reciclagem intraconsciencial. Você vai ter reciclagem de vida, reforma íntima, redefinição de si mesmo. Entre a antonimologia, você vai ter conservadorismo, estagnação, desmexis, tradicionalismo. Aqui a gente vê bem quem é quem. Então, do lado direito, a gente vai ter a antonimologia, que é o que a gente vê como zona de conforto, o conservador, o estagnado, a
a mesmice, o tradicional, enfim, eu estou fazendo a mesma coisa o tempo todo. E do lado de lá, ó, a diferença aqui, o crescimento. Então, a reciclagem, a reforma, a redefinição. Então, reciclagem e zona de conforto são dois elementos muito conectados. Essa é uma figura clássica. Se você digitar zona de conforto na internet, você vai ver toneladas dessa figura aí. E aí a gente tem zona de conforto, você caminha para uma zona de medo, para uma zona de aprendizagem, para uma zona de crescimento. Tem variações dessa figura, ok, mas em síntese a direção é a mesma. Sair da zona de conforto em direção a uma zona de crescimento, onde você vai buscar novas metas, você vai realizar sonhos, ou buscar a realização de sonhos, você vai procurar conquistar objetivos que foram traçados. E algo importante aqui, quando você está na zona de conforto e você está caminhando, você quer caminhar em direção a essa zona de crescimento, ela vai acontecer quando você tiver tomado decisões dentro da zona de conforto. E uma vez tomadas as decisões, o que é o círculo verde passa a entrar no seu radar. Isso é um bom radar até, porque está próximo de você, que está longe de você. Vamos lá. A zona de conforto pode ser cíclica? Certamente sim, Marconi. Certamente sim. Ela é cíclica, porque você pode sair de uma e entrar em outra. Por quê? Porque como a zona de conforto tem características de alento, o que deixava você numa zona de conforto e fosse ruim, e ela reconhecidamente ruim para quem estava fora dela, e quando você saiu se tornou o bom vai ter tempo de validade, vai ter um período de validade. Terminado o período de validade, ele passa a ser tóxico para você. E aí você vai para uma nova zona de conforto, você vai caminhar para uma nova zona de conforto. Eu vou citar 2 filmes aqui que eu recomendo a todos. O primeiro, os dois têm visões diferentes da saída da zona de conforto. O primeiro é A Procura da Felicidade. Os dois são comédia, misto de drama e comédia. Esse é muito bom. Hector e A Procura da Felicidade. Talvez tenha no Netflix, não tenho certeza. Acho que sim. O que acontece nesse filme? Essa pessoa está desiludida com o trabalho. Vamos prestar atenção. Ele é um psiquiatra e não vê mais motivos para acordar no dia seguinte. Ele se sente uma fraude. Olha só, autocrítica. Não vê motivos, acorda triste. E assim por diante. Ele se joga para fora da zona de conforto dele. Ele resolve fazer uma viagem ao redor do mundo por 1 ano para conhecer coisas diferentes. Quando ele termina essa viagem, aí a aventura acontece e conhece dentro dessa viagem outras zonas de conforto e pessoas em suas zonas de conforto. Como ele saiu da dele, ele reconhece as zonas de conforto dessas pessoas. Quando ele volta para a vida dele, ele volta para a mesma vida. Isso quer dizer o quê? Então ele não aprendeu nada? Não, ele aprendeu muito, e vai mostrar isso aí. Mas ele ressignificou o que ele fazia. Então, o que para ele não tinha mais propósito, quando ele faz essa saída e ele amadurece no processo, quando ele volta, ele olha para onde ele estava, cara, eu estou entendendo melhor o que eu fazia e o que eu tenho que fazer. Então, ele ressignifica o processo dele. Logo no começo do filme, ele encontra uma pessoa muito rica que não vê mais sentido nenhum na vida e passa a vida fazendo festas apenas. E os dois se conhecem no começo e participa de uma festa dessa pessoa. E fica impressionado, porque com tanto poder de fogo financeiro, o cara não tinha motivo para viver. Então, tem assim uma situação muito, muito interessante. Prestem atenção nas zonas de conforto dos personagens. É muito interessante. O outro filme antigo, acho que é da década de 80, não tenho certeza, Confusões em Família, com Jack Lemmon. É um filme difícil de achar. Eu não encontrei no Netflix, talvez encontre na Amazon Prime, algo assim. Aí, no caso, é uma família
que tem um ponto de equilíbrio, que é uma zona de conforto patológica. E o personagem principal, que é o Jack Lemmon, que é o ator, Jack Lemmon é o nome do ator, ele é multimilionário e percebeu que o dinheiro fez mal à família dele. Ele olha que está todo mundo, como diz ali no texto, ele criou monstros, ou seja, um filho esbanjador, uma filha só precisa de diversão, uma mãe que só quer o dinheiro dele, enfim, uma situação ruim para todos. E ele faz o quê? Ele toma uma ruptura do processo dele, ele pega todo o dinheiro e doa, e se joga para fora, ele joga todo mundo para fora da zona de conforto. Então, de repente, todos assim, como assim nós não temos mais dinheiro? E aí, nós não temos mais nada, temos que fazer tudo de novo. Ou seja, de repente, eles estão, cara, vamos fazer o quê? Então, eles tentam reconstruir a sua vida, por quê? Porque ele saiu da zona de conforto financeira. Quando ele faz isso, acontecem outros elementos. Então, a zona de conforto mental que eles estavam também termina. E aí, isso quebra a família. Então, ele se separa da esposa, ele vai embora e vai tentar viver a vida dele. E passa uma vida muito ruim. Então, eu não vou contar o final do filme. E quando ele volta, há uma transformação muito grande. Porque todos ressignificaram suas vidas, todos arremessados, foram buscar seus propósitos de vida. Nem todos encontram, e vocês descobrem, se acharem no filme. Porém, aqui a gente teve um esgotamento da zona de conforto e uma ressignificação de processos. Aqui a gente tem uma interrupção da zona de conforto e problemas gerados pela interrupção. Então, são dois filmes assim que falam do mesmo problema, mas com visões diferentes. Deixa eu ver, temos uma pergunta. O Júlio Ramos, quando a busca pela zona de conforto gera ainda mais estresse. Gera. Se a gente pegar aqueles anéis, Júlio, a gente vai ver que gera. Primeiro você tem estresse dentro da zona de conforto, porque está parado, está inerte, e você percebe que, putz, eu não estou crescendo, não estou aprendendo, e eu preciso voltar a ser ativo. E aí, quando você toma decisões, não vão gerar estresse, essas decisões vão gerar alentos, porque você decidiu, eu vou sair da zona de conforto, eu vou fazer isso. É o que eu vou fazer. O que vai gerar o estresse são os obstáculos que a zona de conforto impõe. Toda mudança vai impor desafios. Os desafios geram estresse por si só. A decisão, não. O que a gente tem ainda é... Bacana. Eduardo Doria. Muitas pessoas trabalham hoje nos seus lares em home office. É verdade. Muitas pessoas estão em contato majoritário com seus familiares em zonas de conforto. É um problema? Não há dúvida sobre isso. É um grande problema. Então, você está 24 horas por dia com pessoas que você não estava 24 horas por dia. Não pensem que você passa 24 horas por dia com a sua família. Isso não existe. Por causa dessas situações, sim, você passa a viver 24 horas por dia. Muita gente começou relacionamentos agora durante a pandemia e se quer se encontrar ainda com essas pessoas com quem estão se relacionando. É tudo via web conference, esse tipo de coisa. Enfim, isso gera estresses, é inevitável. Você vai tomar contato. O home office, essa situação pandêmica, tirou pessoas da zona de conforto e colocou elas em zona de desconforto e fez o contrário também. Gerou zonas de conforto e agora muitas pessoas não querem sair dessas zonas de conforto. Então a gente vai ver aí as discussões altamente politizadas em torno disso. A educação é uma delas. E a gente vai encontrar também o home office, que foi no primeiro momento. Nossa, quantas empresas se bateram para sair da zona de conforto do escritório físico para uma zona de desconforto, de desconhecido, que era como é que vai ser o home office. Ou seja, o que todo mundo tinha medo de embarcar, de repente, o medo teve que sair.
acabou o medo, vamos ter que fazer de qualquer forma. A pandemia foi um efeito muito legal sobre muitos aspectos. Claro, tem todo o problema pandêmico que a gente conhece que é muito ruim, mas vamos aprender com isso. Olhem o que de positivo surgiu. Então, consolidou processos que as pessoas antes não tinham, as pessoas, digo a sociedade de uma forma geral, não tinham confiança que fosse ocorrer ou que ocorressem de forma satisfatória. Muitas delas não só ocorreu de forma satisfatória, como foi além da satisfação. Ontem, conversando com um amigo que está em home office desde o começo da pandemia, ele comentou: Malcolm, eu trabalho mais em home office do que eu trabalhava no escritório. Então, eu não vejo a hora de voltar para o escritório. Então, você tem exatamente o oposto aqui. E muita gente nessa situação, não pense que só ele, não, vocês, eu, muita gente está vivendo situações parecidas. É uma ótima pergunta para o momento. Ok, Willy Dressler. Willy, eu mandei esses slides para a Andrea do Calipino, ok? Eu vou pedir para que ela depois coloque disponível para o pessoal. E tem verbete sobre o assunto chamado zona de conforto. É um verbete que você vai encontrar aí também com facilidade na internet ou eu não sei qual é o site dos verbetes. Se alguém puder botar nos comentários aqui, seria uma ajuda para o Willy Dressler Veiva nesse momento. Teática e recim. Vamos para a próxima. Reeducação. Toda saída de zona de conforto vai pressupor a reeducação. Essa reeducação vai gerar crise de crescimento, estresse, e não tenha dúvida, e propõe uma ressignificação das nossas vidas. Tem verbete para isso, reeducação consciencial. E lá ele fala sobre zona de conforto dentro do verbete também. Ok? A saída da zona de conforto é uma reeducação. Sem uma reeducação, você não sai, porque você vai ter que mudar o seu mindset, você vai ter que ter uma visão diferente dos processos que você vive. Você vai ter que olhar para os novos processos que você não vive, e você vai ter que ter uma posição em relação a eles. Então, há um processo de reciclagem, de reeducação forçosos, que você está, por iniciativa, se jogando neles. Aí a gente vai ver uma teática e recim, uma teoria na prática de uma reciclagem intraconsciencial. Você vai fazer o quê? Analise o que mais faz sentido para você. Quando você se predispor a sair da zona de conforto, ou quando você se perceber numa zona de conforto tóxica, não homeostática, mas patológica, o que é que faz sentido para você que você não está executando, que você não vive onde você está? Você vai avaliar o que está, de fato, alinhado com os seus sentimentos de propósito de vida, proexológicos, como a gente chama na Conscienciologia. As decisões tomadas que você vir a tomar em relação aos 2 itens anteriores desse slide vão te trazer um pouco de paz. Por quê? Porque eles te jogam no teu alinhamento de vida de novo. Tipo, ótimo, eu tenho que fazer isso. O que você toma para ficar feliz? Decisões. Então, o trinômio, vontade, intencionalidade e auto-organização. Você teve vontade, você tem a sua intenção de fazer e você tem que se organizar para executar. Só a decisão tomada em si não resolve. A decisão tomada e a execução sim, é o que vai fazer você sair da zona de conforto. É uma teática na prática, uma teática efetivamente, né? Na prática não, porque estamos falando de novo. Isso é importante. Julgue a sua zona de conforto. Você quer sair dela? Por quê? Isso aqui é a questão do autoassédio, que eu botei num slide anterior, desde o começo. Você sabe sair dela? Como? Você vai ter que criar as condições de saída da zona de conforto, mas vamos prestar atenção. Somos consciências complexas com muitas dimensões diferentes. Qual delas? Julgue a sua zona de conforto daquela dimensão, e naquela dimensão, o que você vai fazer para sair dela. Então, vamos lá, eu estou no emprego que eu não suporto. Eu tenho que sair desse emprego. Agora, tem outras coisas que eu faço na minha vida e está dando muito certo. Estou gostando e está sendo produtivo para mim.
Então, daquela esfera, daquela direção, você vai julgar. Eu quero sair dela? Sim. Eu sei sair dela? Sei. Não tenho clareza. Como é que você vai fazer? Você vai se organizar para fazer isso acontecer. Qual é o plano que você tem? E saindo dela, é bom estar fora dela? Enfim, então, os julgamentos são importantes, bem importantes. Simplesmente sair de forma abrupta talvez resolva, porque você vai se jogar numa situação extrema e você vai ter que dar uma solução, ponto. Não tem discussão, tem que criar uma solução. Porém, a saída abrupta vai gerar outros desconfortos, vai gerar uma situação extrema. E você vai ter que ter soluções extremas também, dependendo do caso. Tem aquele filme que eu indiquei de Confusões de Família, que é uma situação extrema, deixa eu ver o tempo aqui. Ok, é uma situação extrema, uma forma abrupta de sair de uma solução, e você gerou novos problemas daquela solução. Então, solução para solução, todas são, mas os problemas, sim, acontecem. Reflexões sobre a zona de conforto são importantes? São. Elas vão te fazer refletir sobre isso aqui, o julgamento da zona de conforto. Tem uma figura do lado aí, você tem que sair da zona de conforto. Meu Deus, se a zona de conforto já é esse inferno, imagina as coisas terríveis que me esperam fora dela, no caso de Cinderela, né? Isso aí é o que gera o julgamento. Como é que vai ser lá fora? O desconhecido. Você não sabe o que é. Então, antes de você simplesmente se jogar, julgue, reflita, faça essas reflexões, a gente vai ver algumas delas aqui. Então, esse é o primeiro. A zona de conforto é uma combinação do teu estado mental por um período necessário. Ela traduz numa escala de tempo que não importa qual ou quanto, que naquela instância temporal vai te trazer o equilíbrio suficiente até para você se organizar, até para você fazer. Então, quando você está dentro de uma zona de conforto, você está numa instância temporal. Ah, mas a minha é muito boa, é homeostática, estou produzindo muito. Ótimo, fique nela, não saia. Continue produzindo. Faça o julgamento, tá correto, você vê que, não, estou produzindo, estou ajudando pessoas, estou fazendo minha interassistência, estou aprendendo muito, estou evoluindo, estou motivado, acordo bem, acordo feliz. Por que eu vou interromper um processo que é positivo? Que me coloca numa posição de produtividade e positividade. Não saia, fique. Com o tempo, aquele processo, não, peraí, agora eu tenho que fazer outra coisa. Aquilo esgotou. Enfim, tudo ao seu tempo. Não é diferente aqui. Mas ela é temporal, e quando você sair dela, não quer dizer que ela está ruim para você, quer dizer que ela esgotou. Você já é mais do que aquela zona de conforto. Então, quando você já superou na sua intraconsciencialidade aqueles elementos, você vai crescer de novo. Você vai mais para frente. Se você não sair por sua livre decisão, você é arremessado para fora dela. Não tem como. O tempo de validade é o seu tempo de validade. A zona de conforto é sua, de mais ninguém. Esse é um ponto importante. Então, nós é quem fazemos nossas zonas de conforto, nós vivemos nossas zonas de conforto, nós somos as nossas zonas de conforto. E aí você vai encontrar pessoas muito ricas vivendo em lugares paradisíacos e estão completamente infelizes. Porque aquilo não é uma zona de conforto, aquilo é uma prisão. E você vai ver pessoas, de repente, numa outra direção, que não são ricas e estão muito satisfeitos com a vida que têm. Por quê? Porque elas estão executando aquilo que elas acham que deveriam estar executando. Elas estão na zona de conforto delas. Elas estão numa zona de conforto produtiva. Então, quando a gente vê uma zona de conforto material, que é o caso que eu citei agora há pouco, não quer dizer exatamente que esteja cumprindo alguma coisa. Talvez esteja cumprindo nada e talvez aquele excesso de riqueza esteja, sim,
interrompendo os processos dele. Aquele filme que citei, relata uma situação dessas. A pessoa perde o propósito de vida pelo dinheiro que tinha. Então, no final, tinha muito do sonho americano aí, onde, no final, o propósito de vida é ser rico, e não fazer alguma coisa pela sua vida, pela sua evolução. Mas, enfim, é uma forma de demonstrar as diferentes zonas de conforto. E a percepção de uma real zona de conforto, que é o que a gente estava discutindo agora. Propósito de vida, Proaxis, inevitavelmente te coloca dentro de uma real zona de conforto ou uma zona de conforto homeostática, em equilíbrio. Então, quando você se sente, essa expressão é muito boa, que está fazendo o que deveria estar fazendo e onde você deveria estar fazendo, você está dentro de uma zona de conforto. Isso não quer dizer que você tem, eu estou fazendo algo que seja muito... Eu estou escrevendo um livro de frente para o mar, numa ilha paradisíaca no sul do Atlântico. Isso é uma zona de conforto? Talvez não. Talvez não. Depende do que você tem que estar fazendo. Às vezes você está numa cidade pobre na África, trabalhando com... Um bom exemplo disso são os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Eles estão em lugares extremamente nocivos, lidando com pessoas em estados assim, de enfermidades até agudas, e não lá fazendo aquilo por N motivos, porque eles acham, porque eles sentem que estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Então você vai ver lá o quê? Uma felicidade no processo. Eles não estão lá porque alguém mandou isso para lá, eles não são escravos. Eles tomaram atitudes, tomaram decisões, saíram das suas zonas de conforto e se jogaram para o desconhecido. Então, eles entraram numa real zona de conforto porque estou cumprindo com um dever que ele sentia ou que achava que devia estar cumprindo. Então, você passa a ter esse tipo de ambiguidade do processo. Então, zona de conforto nem sempre, vou repetir, nem sempre significa riqueza ou estar com processos materiais estabelecidos. Muitas vezes, esses processos materiais invertem o processo da zona de conforto. Tem que estar muito atento a isso e pouca gente se liga nesse processo. As múltiplas zonas de conforto é aquilo que eu botei no começo. Quais zonas você tem? Quantas zonas você tem? Quais estão boas? Quais estão ruins? Quantas dimensões você atua ao mesmo tempo? São dimensões mentais, dimensões familiares, dimensões físicas, materiais, de profissão, de emprego, de costumes, de paradigmas, enfim, são múltiplas formas de pensamento. E a última frase é muito boa. Toda vez que você fizer a sua reciclagem para sair de uma específica zona de conforto, você vai aprender algo. A reciclagem vai te ensinar. No mínimo, você vai se autoconhecer. Mas, não quer dizer que você não se conheça, mas o autoconhecimento é inevitável no processo da reeducação. É um binômio. Então, o que você tem ali é que essa intra-assistência que você vai se promover a ter, ela é pessoal, ela é intransferível e inesquecível. Essa reeducação talvez seja a coisa mais importante da saída da zona de conforto, e não uma próxima zona de conforto, mas o que você aprende com a transição de uma zona de conforto tóxica para uma nova zona de conforto. Para sair dela, mantenha-se focado, reconheça barreiras, aceite o inevitável, a falta de controle, e otime e pense positivo. Eu vou ter uma placa ali de 500 metros, combustível, comida e manutenção, de propósito, porque por mais desconhecido que seja, ele pode ser por um tempo desconhecido, mas ele vai se tornar conhecido e vai voltar a ser familiar para você. E quando você tiver a familiaridade dentro do próximo processo,
ele é um processo que vai te dar combustível, que vai te dar comida e que vai te dar manutenção. Então, ele é otimista na raiz dele. Nós é que talvez sejamos excessivamente pessimistas na nossa raiz, mas os processos são otimistas dentro do que se propõe a ser, ou do que de fato eles são. Gente, tem uma frase aqui que eu vou botar, e aí eu vou deixar a discussão, eu vou rever uns pontos que eu quero rever para pensar na cama, e pouca gente aqui está pensando nisso. Esse próximo slide, ele é para nós que viemos para Foz do Iguaçu. Ele é muito bom e muito ruim. Vamos lá. Foz do Iguaçu. Emerson, pode ampliar um pouco esse slide? Obrigado. A mudança de cidade para Foz do Iguaçu forçou muita gente para fora da zona de conforto. Alguém duvida? É óbvio que tivemos o contrário. Pessoas que estavam em situações complicadas e Foz do Iguaçu se transformou numa zona de conforto para essas pessoas, óbvio. Mas muitos não. Estavam muito bem onde estavam. Eu botei uma foto aí de frente para o mar, até botei para o extremo, né? Mas vamos lá. Mas quando essa pessoa saiu de um lugar onde ela conhecia, vivia, interagia e se nutria, ela sai de lá e vem para Foz, terra nova. Não conheço ninguém, poucas oportunidades, é uma cidade mais voltada para turismo, ela não é industrial, ela não é grande, então há limites. E de repente a pessoa está aqui. E aí é um ambiente diferente. Essa saída da zona de conforto onde vivíamos e viemos para Foz, nos jogou para fora de uma zona de conforto. Então, quando você aterrissa em Foz do Iguaçu, você fatalmente tem que voltar a vencer seus desafios. E aí você volta a pensar sobre os seus propósitos. Afinal, quantos vieram para Foz porque desejavam morar em Foz? Vieram por conta de outros objetivos, no caso dos voluntários da Conscienciologia. Então, essas propostas que moveram essas pessoas de fora para dentro de Foz, elas o fizeram por propósitos. Então, criou-se um ambiente mental que contrapôs a zona de conforto onde viviam. Então, eu botei esse slide aí para pensar sobre isso, porque talvez nem todos tenham essa clareza do que representa isso. Certa vez, um bate-papo assim, descontraído com o Valdo, eu brinquei com o Valdo e falei o seguinte: Valdo, por que tu não fez o CAEC, assim, a Cognópolis e tal, na Itália? Aí ele, mas por que Itália, Malcolm? Aí, uma brincadeira, eu comentei: Valdo, imagina, depois de um dia estudando, fazendo reflexões sobre Conscienciologia, pô, a gente poderia tomar um vinho, comer um queijo, olhando montanhas com neve. Ele nem respondeu a minha pergunta. Então, o que eu botei? É que tínhamos aí muitas opções para ir, mas nós não fomos para melhor, nem para pior, viemos para uma opção diferente, por N razões. Mas uma razão que nos tirou de zonas de conforto. Todos, de certa forma, saíram de zonas que tinham algum tipo de aconchego, algum tipo de conforto. E a gente veio para uma zona que criou o novo, o inesperado. Eu fico pensando nos pioneiros que vieram para Cognópolis, onde nessa região não é asfaltado, é um meio do deserto, provavelmente. Havia muito mais campos de cultivo e assim por diante. Então, a gente tinha situações mais complexas do que tem hoje. Hoje, até, eu vinha muito para Foz em períodos mais longos, e aí, de tempos em tempos, eu vinha para cá e eu via a cidade se transformando por causa das escalas de tempo. Um fenômeno que o pessoal que vive aqui não vive, porque eles vêm todo dia, eles não percebem quando as coisas acontecem. Vivendo aqui agora, eu também vou parar de perceber essas coisas. O mesmo aconteceu quando tinha uma instituição no norte do Pará,
no sul do Pará, uma cidade norte do país. Eu ia de tempos em tempos lá fazer uma espécie de consultoria para aquela instituição, e eu comentei com o dono, presidente da instituição: olha só como está mudando essa cidade. De tempos em tempos eu venho para cá e estou percebendo a quantidade de padarias que estão abrindo com mais requinte, a quantidade de ruas asfaltadas aumentando. Então, você vai vendo que a cidade se transformando de tempos em tempos. Então, quem veio antes certamente sofreu mais. Quem chega depois, embora ainda seja fora da zona de conforto, certamente tem mais conforto do que teve no passado. Bom, pessoal, isso é uma palestra que foi dada sobre zona de conforto, porque vivi muitas vezes essas transições, e é por isso que eu acabei falando sobre, por isso que eu propus ao César, quando o César pediu um tema, eu falei, dá para falar sobre zona de conforto. Então, houve esse interesse de abordar o tema, porque eu vivi esses extremos. Então, quando você está num lugar, mesmo que seja maravilhoso, e você sente que algo não está acontecendo, você entra nos binômios de melancolia intrafísica, você vai entrar nos binômios que eu apresentei antes, deixa eu ver se encontro eles aqui, não sei em qual slide está, se o Emerson, não, o controle está comigo, desculpa, Emerson. Eu vou falar sobre eles agora. Eu vivi em complexos, comodismo e melim. Bom, o que te arremessa para fora da zona de conforto é o esgotamento do processo. Então, vou dar um relato aqui. Vivia numa cidade nos Estados Unidos chamada Winter Garden. Se vocês, Jardim do Inverno, o nome da cidade, embora fosse tão quente quanto fosse. Se vocês olharem, aliás, lá tudo é winter, no meio daquele calor imenso, no meio da Flórida, né? Winter Park, Winter Garden, assim por diante, mas é tão quente quanto aqui. E uma dessas cidades, no caso do Winter Garden, onde vivia, a cidade é um primor. Uma vez um amigo definiu, nossa, é uma daquelas cidadezinhas que a gente vê no Netflix, é isso aí. Então, bonitinhas, ciclovias, enfim, um paraíso do sonho americano no melhor estilo. E só que quando você está fora do seu processo, não importa onde você esteja, você não está em paz. Então você só começa a viver a paz da zona de conforto homeostática é quando você volta ao processo que você tem que estar ou acredita que tem que estar. Então, o que você sente que está no processo correto, executando a Praxis, como a gente chamaria na Conscienciologia, para as pessoas que não fazem parte da Conscienciologia e estão acompanhando, alguns aqui estão acompanhando. Então, quando eu vivia perto, por exemplo, de uma ciclovia, uma zona de caminhada, eram 30 quilômetros de trilha, passando por bosques, plana, asfaltada, com espaço para bicicletas, pedestres e assim por diante, que atravessavam condomínios, chegavam em lugares maravilhosos. Mas o fato de estar lá fora do processo proexológico é muito pesado. Então, quando eu me propunha caminhar, eu sempre saía para caminhar naquela trilha, era muito pesado, porque havia um distanciamento físico e mental do que deveria estar sendo feito. Então, esse chega no limite, é um esgotamento. A partir daí, você tem que se organizar para desmontar aquela zona de conforto material e remontar uma outra zona para onde você está indo, e ela é desconhecida de qualquer forma. Então, houveram muitas mudanças. Mudei de casa 2 vezes, mudei de país, mudei de cidade 3 vezes. Tudo isso em menos de 3 meses. Eu, Juliane, Gabriel e Patrícia. Então, foi assim, a quantidade de processos que aconteceram foram bastante intensos, bastante pesados, muito movimento. Enfim, não é só a escola, mas é toda a questão burocrática de países e assim por diante. Porém, quando você
esgotado um processo, retoma um processo que você sente que está dando certo, ou que, puxa, isso que é onde eu tenho que estar, fazendo o que eu tenho que fazer, o estado, a tua ressignificação do processo modifica completamente onde você está. Então você passa a enxergar onde você vive, não com os olhos do materialismo, você passa a ver aquilo com os olhos, vou chamar assim, da multidimensionalidade, da proexologia. Isso muda bastante toda a percepção. Isso é um deles que eu gostaria assim, de dividir com muita gente, porque quando eu voltei, muita gente não entendeu. Ficou, meu Deus, por que você está voltando? Então, como é que tu vai sair de Intergarden? Aí fui para Blumenau. Não, estou indo para Foz. Tu saiu de Intergarden para Foz? Ou seja, tinha assim, a incompreensão de muita gente é muito real. Se alguns deles assistiram essa palestra, espero que tenham entendido um pouco melhor por que a mudança aconteceu. Pessoal, estou à disposição para responder algumas perguntas sobre zona de conforto. Daqui a pouco a gente vai terminarmos para a voz da razão. Temos mais uns 10 minutos, Andréia, é isso? Deixa eu ver aqui. Andréia faz parte dos bastidores do Calipino. 15 minutos. Obrigado, Andréia. Nós temos 15 minutos ainda. E obrigado, Andréia. Já a minha síntese vai ser pequena hoje, ok. Então, estou à disposição de perguntas. Enquanto não acontece uma, eu quero repetir uma cena aqui. Quero discutir uma coisa que é importante, que houve essa pergunta no começo, que é o seguinte: quando a gente fala de zona de conforto, vamos deixar claro uma coisa: existem diferentes tipos de zonas de conforto, em diferentes dimensões, eu já falei bastante sobre isso, mas estar numa zona de conforto não significa estar num lugar ruim. Vamos entender isso. Apesar da zona de conforto ser tóxica, você tem a impressão que ela não é ruim para você. Vamos deixar isso muito claro. Quem está do lado de fora, olhando de fora para dentro, tem uma visão, um ângulo diferente daquele que você vê de dentro. Então, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: cara, sai daqui, faça isso, e vai te dar um panorama diferente da tua vida. Você não vai ver esse panorama. Você, estando dentro do processo, não tem essa clareza do panorama. Então, muitos acham que estão em zonas de conforto homeostática e não estão. Julgue. Olhe bem, você merece estar nessa zona de conforto homeostática que você acredita estar? Você não está hibernando? Você não parou de crescer? Você não se acomodou no processo? Você continua aprendendo? Existem desafios reais? Você sente medo? Aquela sequência do filme que citei, Generations, onde o Capitão Kirk pula com um cavalo, um riozinho, não sente medo. Não sente medo porque não sentiu medo de cair do cavalo, porque se caísse nada aconteceria, ausência total de medo. Isso tudo faz parte dos julgamentos que você tem que ter em relação à sua zona de conforto, ou da zona de conforto de uma das zonas de conforto que você vive, que você quer ou percebe que é algo diferente. Então, esses detalhes sobre o julgamento da sua zona de conforto são fundamentais. Eu citei antes zona de conforto produtivo, zona de conforto patológica, positiva. A minha luz está piscando aqui, Andréia, por favor, se caiu o sinal, talvez a gente perca conexão com o pessoal, tá? Eu estou vendo a luz piscando. Eu estou em Foz do Iguaçu, eu moro na Cornópolis, então, porque antes eu falei, eu acho que nem todos sabem que eu vivo aqui. Essas zonas de conforto que eu citei, vocês comentaram aqui, é importante esse comentário, porque
Porque muitas vezes acham que só existe uma, ou que, não, estou aqui, estou num ambiente bom, entrei numa zona de conforto produtiva. Pode ser. Mesmo tóxica, você encontra pontos de equilíbrio dentro da zona de conforto, dentro dessa zona de conforto, mesmo tóxica. Porque quando ela, por pior que seja, se tiver um ponto de equilíbrio lá dentro, veja bem, por pior que seja, se tiver um ponto de equilíbrio lá dentro que sustente aquela situação, você fica nela. Porque o medo do que está fora dela tende a ser maior. O risco, o desconhecido e assim por diante. Isso quer dizer que eu já não tenho mais esse problema? Claro que eu tenho. Todos temos. Todos vivemos situações parecidas, temos zonas de conforto dentro das zonas de conforto tóxicas que nós possuímos, e isso nos mantém dentro delas. Algumas são inertes, nos tornam inertes, outras não, outras nos tornam produtivos. Isso quer dizer o seguinte, existem situações, eu faço parte de um projeto chamado Instituto Agenda Positiva, o César, assim, de forma muito generosa, já citou ele no Calipino, e lá há uma zona de conforto produtiva. Então, existem processos acontecendo, com pessoas acontecendo, em uma direção extremamente motivadora e produtiva, onde, quando acontecem situações de estresse, a situação de estresse acontece por produção, por eficiência produtiva. Então, você tem situações e situações. Eu não posso julgar minha vida por aquela zona de conforto, nem aquilo por outra zona de conforto da minha vida, mas eu preciso entender que a minha vida tem uma sucessão de zonas de confortos em dimensões diferentes. É a complexidade da consciência. É o que eu estava colocando. Deixa eu ver. Will, de novo. O Will está bastante ativo hoje. Aí nos verbetes citados, você já escreveu suas ideias em artigo, verbete, livro sobre zona de conforto? Não. Tenho livros publicados, mas sobre zona de conforto, realmente não fez ainda. E acabei falando sobre zona de conforto porque eu vivi intensamente zonas de conforto, saídas e entradas, e zonas de conforto tóxicas, onde você está dentro dela, e de diversos. Todo empreendedor sofre esse problema com as zonas de conforto. Eu tenho empreendimentos e todos possuem isso. Todos possuem o desconhecido, todos possuem obstáculos. O obstáculo faz parte da saída da zona de conforto. Não existe sair da zona de conforto. Sair. Isso é ilusão. Se você acha que foi assim, você ainda está dentro dela. Por quê? Porque você não enfrentou os riscos da saída ainda. E se não houveram riscos e você acha que saiu, eu vou ser muito honesto, você não estava numa zona de conforto. Por quê? Porque nada te segurava lá dentro. Muita informação. Fernando Cavaleiro, muito obrigado. Eduardo Dória. Vivemos um momento sem precedentes da crise mundial por conta da pandemia, é verdade. Tivemos muitas pandemias no planeta, né, antes dessa, mas essa, óbvio, a escala, como o planeta tem uma escala, também é maior. O ideal é sairmos da zona de conforto em momentos de crise ou esperamos melhores momentos futuros? Boa pergunta. Qual é a resposta? O que você acha, Eduardo? Sair da zona de conforto tem que sair sempre, ok? Mas esperar um momento faz parte do planejamento de saída da zona de conforto. Então, tem slides aí que a gente já passou por eles, onde você tem que ter uma estratégia para sair da zona de conforto, para que não seja abrupta. Se você sair de uma zona de conforto de forma abrupta, num momento, vou dar um exemplo, você está no emprego, ok? Você não suporta trabalhar naquele local, por N motivos, não importam quais sejam eles agora na discussão, e você resolve sair no meio da pandemia quando há uma crise de empregos? Não, né? Segurem, porque você vai criar mais um problema para você, não dois problemas. Eu saí e não tenho para onde ir. Então, não, faça da forma racional. Né? Então, é importante você ter auto-organização, ter julgamentos corretos e paciência no processo. Hábitos têm ligação com a zona de conforto? Completamente, Sérgio.
Magnus, Sérgio Magnus, tem sim, tem. O hábito pode ser uma zona de conforto. E você pode fazer uma autoassédio disso aí. Tipo, não vou mudar porque assim, eu sempre fiz assim. Ou sempre o vício, por exemplo, pode ser um hábito. Você joga carta toda quinta-feira e nunca parou de jogar e não vai parar porque não, você cria as desculpas, você até gostaria de parar, mas continua fazendo. Então, não que jogar cartas seja meu Deus, um hábito ruim, cada um decide o que é bom para si. Mas estou dando um exemplo, é um hábito que a pessoa desenvolveu ao longo de anos, etc. E tal. Elvio de Andrade, o mundo, o cosmos estão em constantes transformações. Sim. O próprio Waldo disse que daqui a 50 anos irão mudar alguns conhecimentos e o amanhã tem que ser diferente, melhor sendo proativos. Hoje, no almoço, aqui em casa, estávamos conversando, aqui mesmo a gente comentou o que era o mundo há 200 anos atrás e o que é hoje. A gente comeu hambúrgueres no almoço e a gente comentou que há 200 anos atrás não existia hambúrguer, não tinha Coca-Cola, não tinha nem gelo, não tinha geladeira. Então, enfim, como as coisas mudam, o mundo, a única certeza é que está tudo em mutação. A ideia de que o mundo sempre foi assim é irreal. Nós vemos ciclos constantes de glaciação e interglaciação. Vamos voltar por uma glaciação e vamos voltar por uma interglaciação de novo. Enfim, a história do planeta. Aqui temos Marco Antônio Pizarro. Poderia se falar, professor Malcolm, que zona de conforto seria o menor estado de energia e quando saímos dela, ou seja, para o desequilíbrio, buscamos novamente ir para o menor estado de energia? Sim, é isso mesmo. Quando você sai de um ciclo do menor esforço, por quê? Porque aquele circuito onde você estava, você se sente preso nele, inerte, enfim, tudo depressivo, desmotivado, tudo que a gente já conversou. Quando você parte para um próximo, naturalmente, tudo que você buscou para entrar no anterior, você vai buscar de novo para o próximo. Não há dúvida sobre isso. Se você conseguir estar numa zona de conforto positiva ou homeostática, onde você mantenha a roda da tua evolução girando, você não esgotou ele, você vai continuar fazendo positivamente. Isso é uma real zona de conforto homeostática, ou positiva, ou propositiva, enfim, produtiva, o que seja. Nossa, eu acho que eu passei do tempo, eu estou em cima do tempo. Não, estou em cima do tempo. Então, Andréia, eu vou passar para você a palavra. Eu acho que agora tem a voz da razão, se eu não me engano. Olá. Então tá, vou fazer a síntese que eu consegui registrar aqui, né? Eu sou a Thaís, tá? Bom, a zona de conforto tem vários tipos, né? Elas podem ser situações positivas, negativas ou mesmo ambíguas. Uma boa vida ou mesmo a pobreza podem ser zona de conforto. Podemos estar numa zona de conforto numa área da nossa vida e em desconforto noutra área. E quem olha de fora achar uma coisa e nós que estamos dentro outra. Acordar da zona de conforto é difícil. Por isso tem alguns sintomas para a gente identificar. Às vezes, rejeitar desafios, mudanças, ou achar que sabe tudo. Sentir-se triste, esgotado, empacado ou sem propósito, com desculpas constantes. E aí entra também a questão do auto-engano, né? Que a situação homeostática, ela pode enganar. Quando a gente não tem desafio, não cresce, né? Às vezes essa zona de conforto, né? Embora ocorra depois de um período de desconforto, a gente acaba se acostumando. E aí que ela se torna perigosa. Outras vezes a gente projeta nossa zona de conforto nos outros, pois a gente pensa que estar na posição, né, dos outros facilitaria as coisas para nós. Por outro lado, a zona de conforto ela pode dificultar nossas reciclagens e proex.
Então, é preciso sair da zona de conforto. É preciso ressignificar os nossos processos. E existe um prazo de validade. Se a vivência da zona de conforto exceder esse prazo, ela pode se tornar tóxica. Toda saída da zona de conforto é uma reciclagem, uma reeducação, pois temos que mudar nosso mindset, olhar para o novo. Existe um crescendo na zona de conforto, na zona de desconforto, né? Desculpa, da saída da zona de conforto. A gente entra na zona do medo, do aprendizado e depois do crescimento. E a decisão da saída não necessariamente gera estresse, mas as dificuldades inerentes ao caminho que a gente vai percorrer. A pandemia foi interessante. Num primeiro momento, ela gerou problemas, mas depois ela gerou soluções. Então, ela gerou saídas e reentradas em zonas de conforto. Todo empreendedor enfrenta a zona de desconforto. Com relação à zona de conforto, algumas reflexões. Você quer sair dela? Sabe sair dela? Uma ferramenta interessante é a tríade vontade, intencionalidade e auto-organização. Se após você refletir, vir que a zona de conforto é positiva, tudo bem. Mas se for para sair dela, então aplique essa ferramenta. Quando sentimos que estamos fazendo o que é preciso, onde é preciso, mesmo em condições materiais deficitárias, isso é um indicador que a zona de conforto é real. Em síntese, a zona de conforto é nossa, de mais ninguém. Portanto, nós é quem temos que refletir e sair dela quando for necessário ou evolutivo. E mesmo que por um tempo sair da zona de conforto seja desconfortável, logo em breve teremos placas sinalizadoras e aprendizados. É isso aí. Obrigada, professor. Minha gatinha entrou bem na hora aqui. Olá a todos e a todas. A audiência máxima de hoje foi de 75 contas online, simultaneamente. Debateremos no domingo que vem, dia 4, o assunto para direito. Na votação de hoje, a gente teve 15 votos no total e hoje a gente teve empate. Lembrando que nesse período de pandemia, a monitoria, quem está fazendo o desempate, então ficou decidido pelo tema Auto para Fenomenologia e vai ser debatido no dia 11 de outubro. Professor Malcolm, em nome da equipe do Calepino, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela sua estreia. Foi uma exposição muito enriquecedora, aprofundada. A gente viu que você saiu da zona de conforto para falar sobre a zona de conforto, para trazer para a gente uma forma mais ampla, com muitas novas abordagens. Boa noite, uma ótima semana. Como não sair da zona de conforto para fazer uma palestra no Calepino? É um desafio. Muito obrigado pelo desafio, obrigada por ter aceitado. E eu volto para você, então, para as considerações finais, para a gente encerrar o Calepino. A gente ainda tem 10 minutinhos, se quiser fazer considerações finais. Eu acho que tem mais uma pergunta ali, se eu não me engano. Então, fica à vontade, o Calepino é seu. Gostei de responder do Luciano Renier. Na sua visão, a neofilia ajuda a sair da zona de conforto, certamente é o novo, e vai trazer o medo do desconhecido, o medo do novo, e assim por diante, tudo que o novo representa. O nível de repercussão pessoal é pessoal, então cada um vai ter suas próprias esferas, mas todas têm conexão com a proexologia, ou sua própria proexis, e a repercussão acontece dentro da sua proexis, do que você está fazendo. Aliás, a proexis foi citado antes, eles jamais falam sobre proexis, é isso aí. Proexis e reeducação, reciclagem e saída da zona de conforto, enfim, é um grupo de palavras que se conectam e se complementam. Gente, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha conseguido aqui no Calepino de hoje introduzir um assunto latente na vida de todo mundo e que algum tipo de reflexão tenha surgido e que possa vir ajudar a vida de todo mundo até restabelecer aí seus propósitos de vidas e as suas práticas. Muito obrigado, pessoal.